Geralmente, ser o pioneiro de alguma coisa faz você uma pessoa muito bem-sucedida, ou pelo menos respeitada naquela área. No cenário de live streams, isso não é diferente. A maioria dos pioneiros que alcançaram sucesso com lives nos anos 2000 e 2010 se deram muito bem ou até viraram milionários. Mas existe um certo streamer que começou a sua carreira em 2009, na Era de Ouro, mas desde aquela época até hoje não é conhecido pelo seu sucesso, mas sim pelo seu fracasso. O streamer em questão se chama Wings of Redemption, canal de um homem chamado Jordy Jordan. Logo de cara, as suas lives se parecem como qualquer outra, tendo uma média de 150 a 300 telespectadores simultâneos. O que separa ele de outros streamers genéricos é a sua história. Ele já se envolveu em diversas tretas e crises na sua vida pessoal, algo que ele sempre compartilha em suas lives, assim como outros detalhes de sua vida, durante mais de 17 anos. Ao pesquisar o seu nome na internet, encontra-se vários documentários sobre a sua trajetória na web, wikis dedicadas a catalogar toda a sua história de vida e clipes que mostram o quão fundo é o poço que ele se encontra. É bastante comum que, no meio da live, Jordy comece a desabafar, chorar ou reclamar de sua vida, algo que ele faz desde os anos 2000, mas que se tornou cada vez mais comum conforme o tempo, e conforme a vida de Jordy foi ficando cada vez pior e mais trágica, ele seguiu atraindo um público fascinado com a sua deterioração mental. I really need to make this fucking money. I really wanted to get this fucking surgery, man. I wanted it so fucking bad. I just can't do it. I can't take this shit no more, man. All I wanted to do was, like, I was fucking lonely. I wanted to just fucking stream and have a good time, man. Have a good game. My life. Jordy McCrary Jordan nasceu em 21 de abril de 1986, na cidade de Conway, Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele nasceu de uma gravidez na adolescência, e o próprio Jordy chegou a afirmar que seus pais eram da mesma família, levantando suspeitas que ele pariu de um relacionamento incestuoso. Como seus pais eram muito jovens e se divorciaram pouco tempo após seu nascimento, Jordy foi criado pela sua avó. Os primeiros anos dele na escola foram até que bons, com ele se destacando entre os outros meninos pelo seu atletismo, sempre ficando em primeiro lugar nas corridas e gincanas da escola. Tudo isso mudou quando um novo aluno entrou em sua turma, que ganhava de Jordy nessas competições em que ele antes se destacava. Para competir com o novo menino, Jordy passou a ingerir grandes quantidades de comida para ficar fortinho e crescer, mas como seus pais e sua avó não prestavam muita atenção na sua dieta, ele simplesmente comia de forma obsessiva e ganhou peso demais e muito rapidamente, sob a lógica que quanto mais você comer, mais forte você fica. A comida acabou virando a resposta padrão de Jordy para lidar com o estresse, e isso fez dele uma criança obesa. Aos 14 anos de idade, Jordy já pesava mais de 108 quilos. Jordy também sofria com genovaro, uma deformidade nos joelhos que contribuía ainda mais para o seu bullying. Ele também foi diagnosticado ainda jovem com transtorno de bipolaridade e transtorno de ansiedade social. Outro sinal de sua saúde mental preocupante na infância foi quando Jordy matou um gato de rua ao botar um balde por cima do animal, impedindo-o de respirar só por diversão. Em sua adolescência, as coisas pioraram mais ainda para ele e sua família.
Ele teve que mudar com sua mãe para uma residência de seção 8, uma espécie de Minha Casa Minha Vida dos Estados Unidos. Embora o aluguel dessas residências seja bem mais barato, o Jordy agora estava morando em uma vizinhança de baixa renda e bem mais perigosa. Em um incidente, o Jordy chegou a testemunhar um homem tentando roubar o carro de sua mãe e foi alvejado com um tiro em sua perna. No ensino médio, a sua performance continuava a decair bastante e desistiu do ensino médio após repetir no 9º ano 3 vezes. Seu primeiro emprego foi como repositor em um mercadinho, que abandonou após 2 semanas, pois achou tudo muito maçante. Depois, trabalhou como atendente em uma locadora, um emprego que ele até gostava, mas a loja acabou sendo assaltada por um grupo de 3 homens armados. Então, Jordy se demitiu após o trauma. Depois, trabalhou como entregador de pizza, mas, em uma entrega, Jordy foi emboscado por um grupo de bandidos que roubaram $20 de sua carteira e lhe golpearam na nuca com um barril de uma espingarda. Esse incidente fez ele se demitir. Todos os empregos de sua comunidade eram terríveis ou perigosos, e o fato dele ter abandonado a escola limitava as áreas que ele podia trabalhar. Mas nos meados de 2005, a vida de Jordy deu uma volta por cima. Ele encontrou uma vaga em uma fabricante de vidros chamada Match Glass, onde trabalharia como operador de guindaste. Por sorte, ou talvez por destino, Jordy conseguiu essa vaga, e seu salário era de $4.200 por mês. Uma quantia muito acima do salário médio do trabalhador americano em 2005. Graças a isso, Jordy tinha tudo o que precisava para construir a sua riqueza, a sua carreira e também viver uma vida estável, desde que nada extraordinariamente terrível ocorresse nos anos seguintes. Nos anos seguintes, em 2007 e 2008, o mundo inteiro passou por uma das mais extraordinárias crises econômicas da história, a Grande Recessão. Milhares de empresas foram afetadas e milhões perderam empregos. A Match Glass não foi exceção e teve que demitir vários de seus funcionários para tentar manter a empresa de pé. Uma onda de demissões que varreu Jordy para fora de seu cargo. E agora ele estava desempregado novamente. Sem uma ocupação, Jordy permaneceu dia após dia dentro de casa, queimando as suas reservas e passando o tempo só jogando videogame. Seu game favorito era o jogo de tiro Call of Duty, e em 2008 descobriu o YouTube e os vários canais de gameplay de COD. Como ele estava desempregado, Jordy decidiu criar seu próprio canal dedicado a Call of Duty, usando o nome Wings of Redemption, uma decisão que mudou o caminho de sua vida para sempre. Em 2009, Jordy postou os primeiros vídeos de seu canal, que eram bem diferentes dos outros vídeos de COD da época. Nos anos 2000, o padrão eram vídeos sem comentários ou com pouca narração, com um foco mais na gameplay e jogatina do jogo. Mas os vídeos do Wings of Redemption eram narrados de começo ao fim, e o Jordy frequentemente comentava não apenas sobre o jogo, mas também sobre assuntos distintos, como experiências de vidas, opiniões, conselhos, usando a gameplay de fundo mais como um meio para transmitir essas discussões. Hoje em dia, esse tipo de vídeo é bem comum, mas Wings foi um dos primeiros youtubers a fazer vídeos de gameplay narrada. What's up everybody, it's your boy Wings of Redemption, and people wanted me to talk about young people dating, but young people shouldn't date. You shouldn't date unless you have your own vehicle and your mother or father doesn't have to go with you. What's up everybody, it's your boy Wings of Redemption, bringing you some gameplay here. I want to talk about racism. You know, there's a lot of things that I don't agree on. And one of the things I don't agree on is glorifying obesity. It's okay to be fat, it is. But it is bad to glorify it, at least in my book.
I'm actually going to talk about my very first job today. Well, my very first official job. And let me tell you, I will never work at a grocery store again. And the reason I quit was it was so mind-numbingly boring. You talk about a boring job working at a grocery store. I mean, you pretty much front shelves all day. Como esses vídeos eram gravados sem roteiro, com pouca edição e frequentemente gravados em uma única tomada, Wings falava de forma bastante casual, e as suas opiniões o fizeram ser visto como uma figura bastante autêntica, em uma época cheia de canais sem personalidade alguma. Esse novo estilo de vídeo deu frutos, e em poucos meses, seu canal alcançou milhões de visualizações e dezenas de milhares de inscritos, o solidificando como um dos maiores youtubers de gameplays da era mato. Logo, Jordi foi contratado pela empresa Machinima, que ofereceu a ele uma proposta, onde eles iriam inserir propagandas em seus vídeos, e em troca, ele receberia dinheiro com base em suas visualizações. Jordi aceitou na hora, e seu canal no YouTube agora tinha se tornado uma fonte de renda que ele tanto precisava. Sua empresa antiga até chegou a entrar em contato com ele por volta de 2009, oferecendo a sua antiga vaga de volta, mas Jordi recusou e continuou a focar em seu canal no YouTube, que estava lhe rendendo cerca de $10.000 por mês, graças à sua parceria com a Machinima. Nesse ponto da história, Wings era um rapaz com uma ótima reputação na internet, mas ainda assim, ele não tinha medo de se envolver em tretas, e a primeira de várias ocorreu quando telespectadores repararam nas gameplays do Wings que ele jogava de forma muito passiva, permanecendo escondido e esperando inimigos passarem para então atirar, tática conhecida como camping, cujos usuários são chamados de campers. O fato de Wings jogar como um camper irritou vários de seus telespectadores, pois essa tática tem baixo prestígio, requer baixa habilidade, oferece pouca counterabilidade e é uma forma extremamente passiva de se jogar um game, justamente o COD, que é conhecido pelo seu movimento e gameplay rápida. Wings tomou Camper como uma identidade própria para o seu personagem, inclusive renomeando seu canal para Intense Camping Productions e fazendo vídeos não apenas afirmando que não vê problema nenhum com o ato de camperar, mas também xingando outros youtubers que usavam de outros métodos. Por exemplo, a sua primeira treta surgiu quando ele fez um vídeo atacando jogadores que usavam da tática Quickscoping, uma técnica onde um jogador de sniper rapidamente ativa a luneta do rifle, atira e desativa a luneta na hora, para causar o máximo de dano e precisão do rifle sem sacrificar a mobilidade. Essa é uma das técnicas mais amadas da comunidade de COD por requerer bastante habilidade do jogador e permitir ampla mobilidade, ao contrário do estilo camper. Wings, contudo, afirmou que Quickscoping era um exploit do jogo, que não era realista, e ele xingou todos os jogadores de Quickscoping, inclusive nomeando especificamente outro youtuber de COD da época, chamado Hutch, dizendo que ele era uma fraude. Os fãs do Hutch viram o vídeo e começaram a atacar o Wings, e os fãs do Wings começaram a ir lá no canal do Hutch atacar ele e seus fãs também. No fim, ele e o Hutch conseguiram acabar com essa treta ao fazerem um vídeo onde só tiveram um debate amigável em chamada, onde cada um apresenta seus próprios argumentos, mas esse foi o momento que plantou a semente para o que se tornaria os haters futuros do Wings of Redemption. Em 2010, o canal de Wings of Redemption alcançou seu auge de relevância, e sua reputação na internet era bastante positiva, não apenas por ser respeitado como um dos pioneiros do gênero de gameplay com narração, mas também pelas suas campanhas de caridade que ele organizava e divulgava em seu canal. Em sua vida pessoal, as coisas também pareciam ir bem para Jordi. Ele tinha iniciado um relacionamento com uma mulher chamada Shaline, uma mãe solteira de 2 crianças que ele conheceu em um site de relacionamentos. A sua nova renda no YouTube também fez com que ele pudesse gastar muito dinheiro na sua coleção de armas de fogo, com ele gastando milhares de dólares em armas e munição apenas para colecionar. Mas enquanto sua posição como um dos maiores youtubers gamers do mundo se consolidava, uma nova geração de youtubers surgia. Um dos canais de games que mais ganhou popularidade nesse ano foi o grupo conhecido como FAG, a Federação de Gamers Cuzões.
Esse canal tinha um conteúdo que se resumia a um dos membros do grupo entrando em um lobby de um jogo qualquer, geralmente Halo 3, e então trollava as pessoas do lobby em busca de reações engraçadas que eram então gravadas e postadas no canal. O principal líder do FAG sendo o youtuber DJ Keemstar. Conforme mais o FAG crescia, mais a cultura de trollagens e grupos como ele cresciam também. E conforme mais o Wings crescia, seu canal se tornava um alvo cada vez maior desses grupos. Um alvo que aumentava em tamanho conforme o canal de Wings postava cada vez mais vídeos onde ele reclamava de trollagens em suas partidas. Alguns dos vídeos do canal de Wings eram apenas compilações de pessoas que entravam na sua partida só para xingá-lo ou propositalmente jogar mal para prejudicar o seu time, o que acabou tendo o efeito contrário daquilo que o Wings desejava, pois só acabou dando aos trolls a atenção que eles desejavam. Wings of Redemption! Wings of Redemption! Wings of... Yo, it's your boy, Wings of Redemption! Hey, Wings of Redemption, you got any more ice cream, you badass? Um dia, um pequeníssimo youtuber chamado That Guy Who Camps entrou em contato com o Keemstar e falou que o Wings estava atacando ele e o seu humilde canal com 200 inscritos. Não se sabe dos detalhes do que iniciou essa treta, mas Keemstar acreditou no rapaz e organizou uma web campanha contra o Wings of Redemption, declarando os valores da FAG como uma organização cujo dever era trollar os trolls e bulinar os bullies do YouTube. Membros e fãs da FAG realizaram denúncias e strikes em massa contra o canal do Wings. Wings, em resposta, realizou um vídeo pedindo para que seus fãs tentassem convencer a FAG a parar com os ataques. Esse pedido não foi atendido, mas os fãs de Jory começaram a denunciar e dar strikes falsos contra o canal da FAG em retaliação, iniciando uma guerra entre as duas comunidades. Ambos eram parte da Machinima, e naquela época, quando um canal era parte de uma network, todas as denúncias e strikes eram contestados pela empresa. Ainda assim, a network exigiu que Wings e Keemstar se resolvessem publicamente. No final de 2010, Wings e Keemstar participaram de uma chamada intermediada, onde os dois concordaram em uma trégua. Mas, no final da chamada, quando tudo parecia resolvido e os dois acreditavam que nenhum dos lados estavam gravando mais, Wings ameaça Keemstar, listando o seu endereço, o nome completo de sua namorada e afirmando que ele poderia ir até o endereço de Kim pessoalmente ou vazar essas informações caso a FAG não parasse com as hostilidades. Any thoughts on our discussion here, Wings? Yeah, I'll ceasefire. I'm gonna cease fire as well. All right, well done, you guys. I hope. Tell me when you stop recording. Yeah, you got it. I hope we're like straight for now, and then we'll be monitoring the situation from the Bat Cave here. But I will talk to you guys later, and have a good day. We stop recording now? Yeah, we're done. Alright, well I got your DJ Keemstar. I've run some stuff by you. Is your P.O. Box 148 Holland, New York 1408? That's 0? correct. That's correct. Is your street address 02? That's incorrect. That's incorrect. Alright, I don't give my personal where I live at. Is your girlfriend named Melissa? Yes, she is. Is her phone number Okay, 7263? can I ask you why you're trying to get my personal information? I'm just trying to see how much of this is correct. Okay, so should I find out what trailer park you live in and announce that to the world? Well, basically, I did some digging, and I tried to find everything I could find out about him in case he actually did drop my YouTube channel. You I was know, going to take a trip up to New York. this was You might know, be going back looking like a raccoon. maybe like none of this would have been necessary. I know that you're a bully and that you get off on bullying people, but like I'm one person that is just going to constantly have that middle finger in the air. It's never going to go down. I'm letting you know that I'm I not did give away some of scared. your I'm personal not information. intimidated in any way. I'm not trying to intimidate Yes, you are. Yes, you are. Trying to say my girlfriend's name.
Try to say No, where I live, what no. my P.O. box is. All this is just fucking unnecessary. Exactly. I agree. Let's fucking let sleeping dogs lie and just kind of like move on. Ignore each other. Just don't pretend you don't even exist. If you can't move past it, just totally ignore each other. Agreed. I'm cool with that. Ainda em 2010, Wings iniciou uma parceria com dois outros youtubers de COD, Woody e FPS Kyle. Juntos, eles criaram o podcast Painkiller Already, um dos primeiros podcasts da internet onde os hosts eram youtubers populares, prática que hoje é comum. Apesar de todos os hosts serem youtubers de COD, o assunto de cada programa variava bastante, com Wings, Woody e Kyle discutindo tópicos como séries, experiências, opiniões, entrevistas com convidados e, é claro, videogames também. A criação do PKA foi outro grande acerto na carreira de Wings e um de seus investimentos mais bem-sucedidos. O PKA tinha milhares de telespectadores ao vivo e centenas de milhares de visualizações em seus VODs. Um número muito grande hoje em dia e ainda mais em 2010, quando podcasts ainda estavam surgindo. Contudo, o PKA também levou ao evento que foi a grande peripécia da vida de Wings, onde tudo começou a dar errado e sua vida deu uma reviravolta para o pior. Em agosto de 2011, foi realizado o episódio número 67, que contava com a participação especial de outro youtuber de Call of Duty, chamado Pro Syndicate, considerado um dos melhores jogadores de Call of Duty Zombies do mundo. Zombies, ou modo zumbi, sendo um modo alternativo de COD onde, ao invés do jogador enfrentar outros jogadores em uma simulação de guerra, o jogador enfrenta zumbis, controlados pelo computador, em um cenário pós-apocalíptico. O programa começou normal, até que Wings começou a duvidar das habilidades de Syndicate, afirmando que o modo zumbi era fácil e que poderia jogar até melhor que o Syndicate nesse modo, mesmo não jogando ele muito e sem nem conhecer os mapas. Após uma longa discussão, eles decidiram provar as suas habilidades da forma mais máscula e correta possível. 1x1. O X1 é uma das tradições mais sagradas da masculinidade moderna. Semelhante aos duelos da era medieval ou do Velho Oeste, dois homens, um contra o outro, de igual para igual, em um mapa vazio. Um teste de pura habilidade, onde o jogador dessa partida não ganha nada além da glória de ser reconhecido como o melhor gamer. Wings queria provar a sua superioridade e expor a farsa dos jogadores de modo zumbi. Syndicate queria defender a sua honra e mostrar que um jogador de zombies poderia derrotar um jogador de PVP. As regras estabelecidas do X1 foram as seguintes: o vencedor seria o jogador com mais abates sobre o outro após 10 minutos de partida, ou então o primeiro a alcançar 30 abates totais. Os dois deveriam usar a mesma arma, o fuzil de assalto M16, e o mapa seria Bog, um mapa pequeno, porém aberto, com algumas casas e pilhas de sucata para cobertura. O duelo seria mediado por Woody e transmitido ao vivo em seu canal no site Justin.tv, atual Twitch. E embora a decisão do X1 tenha sido bastante espontânea, as notícias de um duelo entre Wings of Redemption e Pro Syndicate rapidamente ecoaram em todos os cantos da comunidade de jogos de tiro, e a live do X1 acumulou cerca de 7.000 telespectadores simultâneos. Os dois jogadores não eram apenas rivais, como também representavam dois lados opostos da comunidade. De um lado, tinha Wings, o valentão e veterano pioneiro com táticas campers e defensivas. Do outro, Syndicate, um humilde jovem prodígio do modo zumbis, com táticas ofensivas e móveis. Enfim, a partida começa. Os dois imediatamente se encontram no canto inferior direito do mapa e após uma troca de tiros, Wings toma a primeira kill.
Foi logo cedo que as regras e as condições do duelo pareciam bem vantajosas ao Jordi, pois a arma de longo alcance e o mapa aberto favoreciam o estilo de jogo de Wings, enquanto o Syndicate teria pouca cobertura para se movimentar sem ficar exposto. O mapa Bog também é famoso por ter uma pequena colina no centro do mapa, também chamada de pilha de lixo, que oferece um grande ponto de vantagem para alvejar inimigos vindos de todas as direções e simultaneamente oferecendo cobertura não apenas da própria colina, mas também do container na lateral da pilha. Aquele que domina essa posição domina o mapa inteiro. Após conseguir a primeira kill contra Syndicate, Wings avança para a colina e exerce pressão sobre a maior parte do mapa. Para seu azar, Syndicate respawna próximo da pilha de lixo e Wings acaba largando de sua posição com medo de ser flanqueado. Syndicate toma a posição da colina e consegue seu primeiro abate contra Wings, marcando 1 a 1 no placar. Graças à sua posição vantajosa, Syndicate abate Wings em uma troca de tiros à distância, o abateu mais uma vez enquanto Wings tentava o flanquear e consegue mais uma kill em outra troca à distância, conseguindo ampla vantagem na pontuação. Yeah, normally when we play like friends, we always say no heal, just because. And Syndicate's up. Wings então respawna atrás de Syndicate, imediatamente tomando o controle da colina para si e usando dessa pressão para conseguir mais uma kill. Syndicate respawna e é inserido em uma situação bem tensa, onde se expor pode resultar nele levando um snipe a longa distância, e flanquear o Wings naquela posição parecia impossível sem sair da cobertura. Ele começa a desejar que nesse jogo tivesse algum tipo de projétil arremessável, uma trajetória de arco, para poder alvejar inimigos em posições imóveis sem se expor. Foi aí que ele lembra que granadas existem nesse jogo. Ele arremessa 2 na direção da pilha, atingindo Wings em cheio. Anybody's game. Miracle Nade almost hit its target. Oh my god. Oh, Miracle Nade. Ao invés de contestar a colina, Syndicate permanece defensivo nas casas do canto do mapa. Wings tenta o flanquear, mas é percebido e abatido. Wings respawna e tenta o flanquear do outro lado, mas é abatido novamente. Wings respawna mais uma vez próximo da pilha, tomando a posição e abatendo Syndicate, mas é derrotado no próximo engajamento, perdendo a posição mais uma vez. Wings respawna e é imediatamente alvejado, mas sobrevive, tomando cobertura em um carro no centro do mapa, enquanto Syndicate permanecia nas casas do canto do mapa. Nenhum dos dois estava em uma posição boa para correr para a pilha de lixo sem ser alvejado pelo outro, até que Syndicate lentamente anda em volta do carro, para não fazer barulho, e consegue mais uma kill sorrateira contra Wings. Jordi começa a ficar estressado. Após respawnar, nenhum dos dois consegue encontrar o outro, e Wings o acusa de jogar de forma passiva propositalmente para manter a sua vantagem de pontuação até os 10 minutos. Talvez usando disso, Wings toma o controle da pilha de lixo, avista seu oponente e consegue uma kill. Syndicate respawna e arremessa 2 granadas contra a colina, mas Jordi preemptivamente se moveu para longe do centro da pilha e elimina Syndicate. Wings toma o controle da pilha de novo, mas perde a troca de tiros e concede uma kill ao seu oponente. Faltava 3 minutos para o fim da partida, e as táticas defensivas de Wings lhe desfavoreciam, já que seu oponente agora tinha uma vantagem em pontuação e poderia vencer simplesmente se recusando ali a engajar em céu aberto. Ainda assim, Syndicate se movimentava pelo mapa, procurando por Wings, mas Jordi continuava a lhe acusar de má conduta e exigiu que Wood lhe dissesse a posição de seu oponente. Wings muda de tática e começa a se movimentar freneticamente pelo mapa em busca por Syndicate e realmente consegue uma kill, mas então morre no próximo engajamento. A vantagem de pontos estava extremamente a favor de Syndicate. Mesmo com a sua nova tática agressiva, para cada kill que o Wings conseguia, o Syndicate conseguia mais uma em resposta. O tempo começou a se esgotar, faltava menos de 1 minuto para o fim do duelo, até que após ser morto mais uma vez, Wings tem um ataque de raiva e joga seu controle contra a parede. I knew that was a tough lobby to do well in, but I was there. Wings, did you spawn in?
I broke my controller. You broke your controller? Yeah, keep fucking laughing, you fucking. Oh, Wings, I've been doing that. Syndicate foi declarado o vencedor e a live logo acabou depois disso. Wings continuou a direcionar sua raiva contra o Woody por ter streamado o X1 e até começou a ameaçar Syndicate fisicamente. Pouco tempo após o X1, o bilionário Alki David, que realizava torneios de Call of Duty, tomou conhecimento desse duelo dos dois youtubers e propôs uma revanche, onde o vencedor desse novo duelo ganharia um prêmio de $5.000. Apesar dessa revanche ser bastante esperada na comunidade de COD, ela nunca aconteceu, após um vazamento de mensagens que destruiu sua reputação. Em 27 de agosto de 2011, Wings iniciou um chat com Syndicate, onde oferece $3.000 dos $5.000 do prêmio, mas em troca, ele teria que o deixar vencer a partida. Syndicate recusa e Wings começa a apelar para o emocional, dizendo que precisa do dinheiro do prêmio para sustentar sua família, e então afirma que Syndicate provavelmente não iria ganhar revanche de qualquer jeito e só devia aceitar o dinheiro de graça. Syndicate continuou a recusar a oferta, saiu do chat e vazou a conversa para toda a web. Esse vazamento, assim como a passada conduta de Wings no X1, completamente redefiniu sua reputação na internet. A sua fanbase, que antes era atraída pela sua humildade e personalidade, se voltou contra ele. A sua aba de comentários foi tomada por opiniões negativas e seu prestígio como um dos maiores pioneiros de gameplays no YouTube foi apagado a favor de uma nova reputação como um egocêntrico fraudulento. Isso coincidiu com a perda de entusiasmo de Jordi na sua carreira como youtuber, realizando vídeos afirmando que odiava jogar Call of Duty e só continuava com seus vídeos pois seu salário como youtuber e parceiro da Machinima ainda era melhor que um trabalho normal. You know, I do have for you today some stale ass fucking gameplay. And you know why I have stale ass fucking gameplay? Because I hate playing the fucking game. Plain and simple. But you know why I play the fucking game? Because it's the only thing that gets views. That's quite honest. And a lot of people want to ask you, you know, why don't you get a real job? Real jobs don't pay as well. They don't. I mean, perfectly honest. Like, if a real job was the answer, I would have gotten a real job a year ago. Ainda assim, a situação financeira de Jordi não estava ideal. A sua renda, antes crescente, alcançou um platô em 2010 e vinha decaindo desde 2011. Em 2012, Wings começou a realizar lives de gameplays para suplementar a sua renda, mas isso não preencheu a queda de renda do seu canal do YouTube, que vinha caindo drasticamente. Essa queda não estava acontecendo só por conta da sua nova reputação, mas também porque o conteúdo de gameplays dele estava ficando velho e ultrapassado para a época. No YouTube já estavam surgindo canais de gameplay com edição melhor, ou com jogos mais novos, ou com mais personalidade. Jordi não tinha edição, focava apenas em Call of Duty, e sua personalidade foi ficando cada vez mais tóxica e antipática. Ainda no começo de 2012, ele teve que vender várias das armas de sua coleção apenas para se manter, e a maior parte de suas reservas e poupança já tinha sido gasta com a Shaline e seus filhos. De acordo com Jordi, ele teria gastado cerca de $80.000 em jantares e presentes para a Shaline durante os anos, incluindo um automóvel. Em março daquele ano, ao meio de sua crise financeira, Shaline e Jordi terminaram seu relacionamento. O conteúdo de Wings cada vez mais deixava de falar sobre videogame, apesar das gameplays de fundo, e cada vez mais focava em desabafos de Jordi sobre sua vida, principalmente sobre seus relacionamentos, situação financeira e a sua batalha contra a obesidade. Ainda assim, mesmo com views decadentes, no final de 2012, o canal de Wings alcançou a meta de 100 milhões de visualizações totais.
Motivado, Jordi começou a trabalhar em um vídeo especial de 100 milhões de views, onde comenta sobre toda a sua trajetória no YouTube, seus esforços para perder peso, incluiu sketches live action e termina tudo com um discurso surpreendentemente otimista e com esperanças para o futuro do canal. Wings tinha expectativa que esse vídeo iria performar extraordinariamente bem e que esse upload iria revitalizar interesse no seu canal. O vídeo foi bem editado e bem trabalhoso comparado com os outros, e Jordi demorou 3 dias só para editar ele. Essas expectativas altas que ele tinha não foram correspondidas. O upload não teve as views ou o feedback que ele esperava. Isso severamente desapontou o Jordi, que perdeu a esperança de algum dia reviver o canal. E com isso, combinado com o fim de seu relacionamento com Shaline, o inseriu em uma depressão. No Twitter, Wings começou a desabafar sobre suas views decrescentes e afirmou que estava prestes a cometer suicídio. Embora muitos usuários relataram simpatia por Wings, outros começaram a o acusar de fazer um drama falso para conseguir atenção. Um youtuber de COD chamado El Pressador entrou na discussão, acusando o Jordi de estar fingindo tendências suicidas apenas por views, e que ele nunca tinha trabalhado em emprego real na sua vida e não tinha motivo para estar triste. Em resposta, Wings disse: "Se eu me matar, eu vou levar você comigo, El Pressador." O fato de Wings ter uma coleção de armas de fogo em sua casa fez esse ocorrido ainda mais preocupante. Em resposta à ameaça de morte, El Pressador ameaçou denunciar Jordi ao FBI. O antigo rival de Wings, Keemstar, tomou conhecimento dessa treta e convidou El Pressador e Wings para uma chamada ao vivo, com o objetivo de resolver a briga entre os dois. Nessa live também estava presente o Woody, o amigo de Jordi do podcast, e outros youtubers da comunidade de COD. Enquanto alguns, como o Woody e o Keemstar, tentavam consolar o Wings enquanto ele desabafava, outros estavam xingando o Wings e o acusando de fingir uma depressão, enquanto El Pressador reiterava sua intenção de denunciar ele para a polícia. Nisso, o Jordi acabou ficando frustrado e jogou seu microfone contra a parede. Okay, there are some things you can do for views, but this is low. This is like Shaggy New. This is disrespectful for any Call of Duty commentator. I'm ashamed to be in the same boat. He did it for attention. That's what a fucking 13-year-old emo chick does. He's calling me a view whore when he said himself I'd get like 1,000 views. But You're fucking dumbass, dude. I don't do that shit for views. If I did that shit for views, I would do it on my fucking YouTube channel. Why don't you take your one-eyed ass and learn fucking something? Quit smoking pot. Quit being a fucking high school dropout. I'm a fucking person too, and you're sitting there trying to destroy my livelihood by some fucking bullshit trying to say I did some view whore and shit. Do you not understand the gravity of the situation? You fake this for views. Your fucking raw instinct. Your fucking G-Unit, Wings. This is what you are. This is what you brought. You brought this on yourself because you need more views, Wings. It's not all about the fucking views. It's not. I'm not fine with him getting attention for a fucking fake suit. I don't know how. It's not a fucking fake suit. That's what you don't fucking understand. I'm a fucking person. I don't like my fucking life. Wings, why do you... Okay, listen, Wings. Sometimes we, as human beings, we just have to look down when things are tough and look at what we have. I know I'm sounding like a Hallmark card What do I fucking have, Keemstar? I have a fucking night full of drama. I have fucking El Pressador trying to get big off me by threatening to put the FBI on me. I have one of the biggest channels in the gaming on YouTube trying to shut me down while I'm having one of the worst months of my fucking life. What do I have? Wings, think about what you just said. You said that you have El Pressador trying to get big off of you. Now, do you really believe that? Do you really believe that? El Pressador's a fucking leech. That's No, but what I'm saying is, if El Pressador is really just trying to get big off you, that is an awesome thing. That's a compliment. It's not an awesome thing. It hits you all at once, dude. Have you ever... Well, you probably have. You gotta look at it glass half full, glass half empty. You have so much, and people in this community, you know, look up to you. All right? They do.
They do. People in the community actually look up to Wings. Wings has been around for forever. And as much as people battle with you, people do respect you. You know, and admire you. Look at how many people tune into PKA. No offense to Woody, but if you were out of it, it'd be probably like half the people there. You do have this dream job, you know? You do have this epic, you know, thing that people wish they had. And sometimes we gotta be thankful for that, you know? Guys, we're calling El Presador now. You wanted to say... I'm not leeching off your fat ass. You threatened to fucking murder my ass. Now I could go to the fucking FBI tomorrow and have your fucking ass in prison. You know I can do that. Yeah, but you're too lazy, and I also know that. Hey, who the fuck do you think you are? Threatening to kill a man over the fucking internet. I can also put him in cinema and have your fucking ass candy. You did say if you commit you're taking him with you. You know what I mean? Because El Presador is one of the main instigators of my frustration. Like, generally, when I'm feeling bad, he's the person there to try to kick you when you're down. Why don't you get that he's just a troll, and he says he's trolling you while he's doing it, and you still bite into it? You're feeding him, Wings. You're feeding the troll. I understand that. Then why don't you just stop? Because it's not built into me to stop. It's not. Wings. El Presador, this is a breakthrough moment. El Presador said, let's sweep it under the rug. What do you think, Wings? That seems like a good idea to me. It seems like a lot of headaches avoided. No fim, a treta foi resolvida, mas as coisas apenas ficariam piores para Jordi. No final de 2012 ou começo de 2013, Jordi iniciou um relacionamento com outra mulher que conheceu em um site de relacionamentos chamada Brandy. Contudo, as visualizações de seu canal continuavam a cair, e no meio de 2013, Wings publicou um vídeo intitulado Fundo do Poço, onde expõe que a network Machinima encerrou a parceria com seu canal e que Brandy havia o abandonado. Sem a Machinima, Jordi agora não tinha nenhuma renda vindo de seu canal, e sem a Brandy, o seu estado emocional apenas piorou. Wings também afirmou acreditar que nunca mais poderia ter uma namorada, pois sem a fonte de renda do YouTube, ele nem tinha mais o dinheiro para levar qualquer mulher em um encontro ou jantar. Nesse ponto, Wings tinha apenas duas fontes de renda: pequenas doações vindas de suas lives na Justin.tv e uma porcentagem do lucro do podcast Painkiller Already, que ele ainda hosteava com seus amigos e agora era a sua principal renda. Em seus vídeos e no podcast, Jordi toda hora reclamava do seu peso e como a obesidade era a principal fonte de sua insegurança. Então, eles ofereceram a Wings um projeto, onde ele iria na casa de Kyle realizar uma rotina de exercícios e dieta e postar seu progresso em uma série de vídeos no YouTube chamada FPS Bootcamp. Também, todo o lucro dessa série iria para Wings para ajudar com sua condição financeira. Jordi concordou e a série foi lançada em outubro de 2013. Kyle gastou milhares de dólares comprando equipamentos e reformando o banheiro de sua casa só para o Wings poder caber dentro dele. E felizmente, o feedback dessa série foi extremamente positivo. As visualizações dos episódios eram bem altas e pela primeira vez em anos, a vasta maioria dos internautas estavam no lado de Wings e animados com a ideia dele talvez perder peso e deixar a obesidade. Nessa rotina, Wings estava perdendo 1,5 kg por dia. Contudo, haviam problemas. Wings quebrou uma das camas de Kyle em seu primeiro dia na casa e demonstrava ser um rapaz sem muita noção de socialização ou modos. Em um incidente, Jordi começou a urinar com a porta do banheiro aberta, enquanto Kyle e duas mulheres estavam na sala, da onde o banheiro era visível. Uma das mulheres começou a gritar com Wings, falando que ele devia fechar a porta, com Jordi respondendo confuso e sem entender direito o porquê daquilo ser algo ruim.
Também, Jordi era um rapaz extremamente fechado e se recusava a socializar ou interagir com as pessoas, até mesmo com o próprio Kyle. Após 7 episódios, Wings desistiu do treinamento e da série. Apesar do sucesso da série no YouTube, do apoio financeiro e do apoio da audiência, pois Wings simplesmente se dizia cansado e não conseguia seguir uma dieta sem outras pessoas o lembrando dela. A desistência e o fim repentino da série rapidamente desfez o ganho reputacional de Wings, e embora ele tenha logo depois contratado um coach para lhe ajudar a perder peso, seu entusiasmo se esgotou novamente e Wings começou a ganhar peso de novo. Mais tarde naquele mesmo ano, Woody e Kyle propuseram outro projeto, onde os três, e mais um convidado chamado Lefty, iriam para o meio de uma floresta e sobreviver em um acampamento, catalogando suas noites no meio do mato para o YouTube. Os 3 hosts aceitaram, mas Lefty recusou, com Wings então o zombando e chamando de marica. Em 2014, no dia antes que eles tinham combinado para se encontrar na entrada da floresta e iniciar a série, Kyle estava dirigindo até um lugar do hotel que iria se hospedar e decidiu ligar para Jordi só para perguntar se ele não queria uma carona ou dividir o hotel, mas Jordi simplesmente diz que não queria ir e cancela sua participação justamente naquele dia. Só avisando o Kyle agora, talvez só porque ele ligou primeiro. Ao ouvir que o Wings cancelou tudo nos 45 do segundo tempo, Kyle fica revoltado. Ele avisa o Woody daquilo e o Woody tenta convencer o Wings a continuar com o plano, mas ele insiste e fica em casa. Os dois então são forçados a cancelar o projeto inteiro, pois de acordo com o Kyle, só ele e o Woody sozinhos na floresta pareceria algo meio gay. Após o cancelamento da viagem de sobrevivência, Woody e Kyle anunciam que Wings não estaria mais participando do podcast. Essa decisão foi tomada por vários motivos. Eles sentiam que Wings era um amigo tóxico que exigia tudo e não dava nada de volta. Kyle estava muito zangado com Jordi por conta da viagem. E Woody estava zangado com Jordi, pois ele havia descoberto que Wings estava divulgando e doando dinheiro para perfis na internet que estavam xingando Woody e ameaçando seus filhos pequenos, incluindo o perfil de um troll específico que tinha ameaçado a esposa e filha de Woody. Após a sua saída do podcast, Wings começou a xingar Woody e Kyle nas redes sociais, afirmando que eles nunca foram seus amigos e nunca lhe pagaram parte do lucro do podcast, uma afirmação falsa e desmentida pelo próprio Wings posteriormente. Em 2015, sem sua renda do podcast e com um AdSense minúsculo em seu canal do YouTube, que ficava cada vez mais inativo, Wings passou a focar muito mais em lives na Twitch, onde jogava jogos de FPS enquanto interagia com o seu chat. Contudo, essas lives eram pouco lucrativas, e Jordi admitia nas lives que seu plano de vida a partir de então era só continuar vivendo de suas reservas, e então, quando o dinheiro acabasse, iria cometer suicídio. Falando de youtubers falidos, eu devo agradecer os membros do meu canal. Eu anuncio que agora existe um novo nível de membro do canal, o Banqueiro de Tel Aviv. Nesse novo nível, você pode apoiar ainda mais o meu canal, e além do seu nome aparecer na tela, eu também tenho que narrar ele. Eu sei que isso parece meio paia, mas eu quero que você pare para pensar nas possibilidades. Você pode colocar o seu nome como qualquer coisa, e eu vou ser forçado a ler ela. Enfim, eu agradeço o primeiro Banqueiro de Tel Aviv, Celton Lanes. Muito obrigado. E é claro que eu também agradeço os donos dos campos de arroz, cujas doações generosas mantêm esse canal de pé. Muito obrigado. Eu também agradeço às pessoas e aos sites que me ajudaram a produzir esse vídeo. Enfim, muito obrigado por tudo e continuando com o vídeo. As lives de Wings na Twitch eram bastante tristes. Seu entusiasmo era baixo e a sua gameplay não era boa como antigamente. Ele frequentemente reclamava da sua vida, falava de
e por ser um rapaz emocional, tinha momentos de raiva frequentes. What the fuck, dude? What the? You go. Fuck you! Fuck you! Fucking. We have lost objective Freddy. Like, I hate Call of Duty. I fucking hate it, dude. It fucking ruined my life. I hate everything about it. Let me know how many people I actually have that actually want to see me here. I want people that actually care about me being in the fucking channel. I hate waking up every day wondering if I have a fucking job. It's fucking terrible. I hate my fucking face cam because shit like this happened and this is gonna be on fucking YouTube and Twitch too. I hate coming here. I hate coming to fucking do this shit and get 15,000 people ask me about my weight and remind me how big of a failure I am. My life sucks, man. It does. I'm scared. Essas reações e a sua péssima reputação na internet fizeram de Jordi um alvo muito grande de stream snipers, trolls da internet que atacavam streamers ao se juntarem às suas partidas ao vivo com o intuito de lhes sabotar. Assim seguiu a vida de Wings durante todo o ano de 2015 e também de 2016, e assim seguia em 2017. Ele não pagava mais aluguel, pois passou a morar em uma casa no nome de sua mãe, mas a sua carreira tinha estagnado e o seu salário estimado estava entre 2.000 e 3.000 dólares por mês, bem abaixo da média dos Estados Unidos, e com suas reservas cobrindo meses em que ele ficava no negativo, ano após ano. Ele não tinha amigos desde que rompeu com um podcast, e seu peso continuava a subir, chegando até 200 quilos. A sua obesidade continuava a ser um dos principais pontos de frustração em sua vida, e em novembro de 2017, com o lançamento do jogo Call of Duty World War II, decidiu iniciar uma meta de doações para pagar uma cirurgia bariátrica para lhe ajudar com o peso, e realizou várias longas lives para acumular o máximo de doações para a meta. Porém, a presença da meta apenas colocou mais pressão nas costas de Jordi, pois o levou a acreditar que a sua performance no jogo e nas lives seria o fator decisivo para o sucesso da arrecadação da cirurgia e, consequentemente, para o futuro de toda a sua vida. Isso apenas piorou seu estado emocional quando stream snipers intensificaram as suas ações e impediam Jordi de jogar qualquer partida do game. Ah, damn it, dude. Webby, fucking leave, dude. Can you please stop, dude? Honestly, can you stop, Kudzo? Alright guys, if they join session again, I'm just gonna have to fucking stop playing until they leave. Like, all they're doing is hurting my livelihood. If somebody could please like get me their information, I would really like to know, because like I'm seriously considering suing them. Appear offline doesn't work. I'm fucking offline. No, they're joining through recent players. Look here! Look, listen! Appearing offline does not fucking stop it. So stop giving fucking advice you know nothing about. I'm banning anybody trying to give me advice. Após ser alvo de stream snipers mais uma vez, e ser forçado a terminar a live, Jordi surtou.
Alright, guys. I give up. I don't know when I'll stream again. I really need to make this fucking money. I really wanted to get this fucking surgery, man. I wanted it so fucking bad. I just can't do it. I can't take this shit no more, man. All I wanted to do was, like, I was fucking lonely. I wanted to just fucking stream and have a good time, man. Have a good game. I hate my life. Sorry. I'm so sorry. Alguns dias depois desse ocorrido, em 16 de novembro de 2017, um canal no YouTube chamado Sean Ranklin postou esse clipe com o título Wings of Redemption é stream snipado e perde a cabeça. O clipe rapidamente circulou na internet, alcançando milhões de visualizações e se tornando o momento mais famoso na história de Wings, assim como um dos clipes mais icônicos de toda a Twitch. Várias pessoas conheceram Wings pela primeira vez graças a esse clipe, e embora isso tenha lhe proporcionado um aumento em telespectadores, a vasta maioria da sua nova audiência era composta por trolls ou pessoas que só estavam aguardando o seu próximo surto, spamando seu chat com referências ao clipe ou lhe zoando por ser gordo. As doações em seu chat aumentaram também, mas grande parte desses donates continham mensagens o xingando ou eram donates de chargeback, um donate que, após enviado, o doador pedia o reembolso da transação por meio do PayPal, assim permitindo que trolls pudessem mandar centenas de mensagens xingando o Jordi sem que ele pudesse ficar com o dinheiro. Surgiu uma geração inteira de canais dedicados a postar clipes vergonhosos e momentos de raiva do Wings, muitos dos quais eram monetizados. Esses canais eram frequentemente associados a bolhas de trolls e stream snipers, que continuavam sabotando as lives do Wings em busca de reações engraçadas para poder clipar e monetizar. O Wings tentou derrubar alguns desses canais por meio de strike de copyright, mas sem muito sucesso, e sempre que ele conseguia derrubar um canal de clips, mais 2 ou 3 surgiam no lugar. Contrariando a noção de não alimentar os trolls, Jordi teve a ideia de entrar no servidor de Discord de uma dessas bolhas para negociar a exclusão de todos os seus canais de clipes, que de acordo com ele, estavam ferindo sua imagem pública. Embora o stream sniping e os donates ofensivos sejam a principal tática dos trolls de Wings, alguns setores dessa comunidade usavam de outras táticas muito intensas e muito imorais. Por exemplo, um dos servidores de haters do Wings coletaram informações pessoais da sua residência e descobriram que uma das pessoas que já morou lá se chamava Richard. Isso levantou a suspeita que Richard fosse o verdadeiro nome de Jordi, mas mesmo isso sendo incorreto, Richard se tornou um dos seus apelidos dentro dessa comunidade e eventualmente em toda a internet. Trolls também começaram a atacar canais de clipes do Wings que mostravam momentos onde o Wings jogava bem, ao invés de apenas clipes onde ele morre e joga mal. Em outro incidente, Jordi foi ridicularizado após acidentalmente vazar seu histórico de navegador, revelando que ele havia buscado vídeos adultos envolvendo mulheres transexuais com extensos órgãos reprodutores masculinos de cor escura, evento que foi chamado de o incidente da página 5. Em outro evento, dessa vez bem mais sério, um hater de Wings chamou um grupo de policiais da SWAT para sua casa enquanto Jordi estava ao vivo, por meio de uma denúncia falsa que ele estaria cometendo atividades perigosas. Uma ação chamada de swatting, que é ilegal, e já resultou na morte de streamers no passado nas mãos de agentes da SWAT. Felizmente, o Wings não foi ferido nesse ocorrido, e um dos maiores canais de clipes da comunidade de trolls, chamado Wingtings, deixou uma nota de repúdio a essas ações e deletou seu canal por descontentamento com o estado da comunidade. Após vários meses de arrecadação, em junho de 2018, Jordi finalmente acumulou o valor da vaquinha para fazer uma cirurgia de perda de peso.
Ele postou fotos dele em um hospital em seu Twitter, e em sua live seguinte, apareceu bastante magro e com uma atitude muito mais positiva. Porém, essa felicidade não durou muito tempo. Jordi expressou que, apesar da perda de peso, ele ainda se sentia triste, e era como se nada em sua vida tivesse realmente mudado. A sua atitude tóxica gradualmente começou a voltar, e seu peso foi rapidamente crescendo novamente. Em um ano, Jordi já tinha voltado para a obesidade, e chegou a pesar cerca de 230 quilos, ainda mais que o peso que ele tinha antes da cirurgia. Entre 2019 e 2020, Jordi começou um relacionamento com uma mulher chamada Kelly, uma antiga amiga de infância. Poucas semanas após anunciarem um namoro, Wings falou que eles já tinham se decidido que iriam se casar. Kelly trabalhava como enfermeira e ganhava muito bem, algo que Jordi enfatizava bastante em suas lives falando dela, levando muitos a acusarem ele de ver seu casamento como um investimento financeiro e não como algo romântico. Trolls logo descobriram perfis nas redes sociais que pertenciam aos familiares de Kelly e enviaram clipes de Jordi fazendo e falando coisas terríveis. A família de Kelly então confrontou Jordi e declararam que eles não apoiavam o casamento entre os dois. Apesar da oposição da família e do fato deles terem começado o namoro há pouco tempo, Jordi e Kelly oficialmente se casaram em 2020. As finanças de Jordi conseguiram dar uma reviravolta graças à renda de Kelly e também graças a uma oportunidade de negócios vinda de um de seus antigos inimigos. Keemstar, antes conhecido pelo seu conteúdo de FPS, havia se tornado um milionário no YouTube graças ao sucesso de sua série de vídeos de treta, Drama Alert. Apesar deles nunca terem interagido depois de anos, Wings começou a falar sobre Keemstar de vez em quando em suas lives, e até chegou a falar que gostaria que Keemstar morresse, pois ele era uma pessoa ruim. Ainda assim, o Keemstar ofereceu ao Wings uma oportunidade única, um convite para uma partida de boxe. Na época que o Wings estava arrecadando dinheiro para uma cirurgia, Keemstar propôs pagar toda a sua vaquinha em troca deles terem uma luta de boxe, mas Wings recusou. Depois da cirurgia, e depois do Jordi ganhar todo o seu peso de volta, Keemstar chegou nele de novo, propondo mais uma luta de boxe, mas dessa vez contra outro youtuber obeso chamado Bug2988. Apesar dessa nova proposta ainda ser absurda, e Jordi nunca ter tido qualquer experiência com boxe, o cachê oferecido por Keem era enorme e o suficiente para ajudar sua condição financeira. Keemstar também ofereceu ajuda financeira para o treinamento e preparo de Wings. Então, Jordi aceitou. And now, ladies and gentlemen, his opponent making his way to the ring, Wings of Redemption! Lit up like a fourth, I'm a happy drunk. Come to Papa Big Mama, cause your daddy's drunk. I'm gonna bump it up like a Goodyear blimp. Make you holler for $1, that's the way I've been. Gold links and strings and Cantando uma música de rap para sua abertura, Wings entra no ringue e a luta enfim começa. Infelizmente, a abertura e o hype antes da luta oferecem muito mais entretenimento do que a luta em si, pois nenhum dos dois aparentava qualquer habilidade no boxe, mas ainda assim, Wings se destacou por realmente tentar socar seu oponente, enquanto Bug permaneceu na defensiva durante toda a luta e não soltou um único soco. No fim, Wings foi declarado o vencedor. Pela primeira vez em muito tempo, milhares de pessoas começaram a elogiar o Wings pela sua performance e por realmente ter aparecido no ringue. Até mesmo seus maiores haters torceram por ele e o parabenizaram pela vitória. A luta foi um sucesso enorme e Keemstar chegou a falar novamente com o Wings e o Bug para que eles fossem seus co-hosts em seu novo podcast, chamado Local Live. Nessa parceria com Keemstar, Wings agora recebia $10 mil por mês pelo Local Live.
Seu casamento, a sua nova renda e uma nova onda de elogios direcionados a ele após a luta davam a crer que Wings tinha conseguido um ótimo e próspero futuro. Mas essa felicidade não durou por muito tempo, e as coisas só ficariam ainda piores de novo. O casamento de Wings e Kelly demonstrava ser muito tumultuoso. Os dois discutiam ao vivo em várias ocasiões, e em um incidente, Kelly pediu para que Jordy desse um pouco de atenção, pois ela queria conversar com ele, apenas para Jordy a ignorar e continuar a jogar Dark Souls, levando-a a chorar. I'm streaming right now. You gonna get off at 12 still? No, Why? it's not. What? I wanna talk to you. We'll talk when I'm done streaming. When will that be? I don't know. So you want to just kind of wait around? Can you not take like a 5-minute break? No, because it's going to be more than a 5-minute conversation. Can you please stop? Will you please talk? Please stop. I'm good with you shutting me out. Whatever. Essas discussões aconteciam frequentemente nas suas lives e também em episódios ao vivo do Local Live. Wings até chegou a afirmar, na frente dela, em chamada com seus parceiros e ao vivo para milhares de pessoas, que o aniversário da sua esposa não era importante para ele. I didn't get to do anything for my birthday last year, and it was a big important one because I was dying. Mm-hmm. So this year, you're just gonna opt not to be here. Because I'm a grown up. I'm sorry. Suggestions? It's not funny. It's not. It's not funny. I don't know why you're laughing about it. This is like a very serious thing. You want the cold answer? Of course you'll give it to me. Here's the cold answer. Your birthday doesn't matter that much. It's not that most important. I didn't celebrate my birthday for 30 years. Em 2021, surgiram suspeitas que Kelly estava traindo Jordy após mensagens vazadas onde ela flertava com seus moderadores. Também, o Jordy recebeu um exposed no Reddit por ser ativo em sites de relacionamento, enquanto já estava em relacionamento com a Kelly. A relação entre o Wings e os seus parceiros do podcast também não era boa. Ele chegou a brigar com um bug e ameaçou ele de morte, resultando nele sendo suspenso do programa até ser aceito de volta após realizar um ritual de humilhação, onde depilou suas sobrancelhas. Ficava claro que o Wings não gostava do bug e nem do Keemstar, mas permanecia no programa só pelo dinheiro, enquanto Keemstar o deixava no programa porque suas tretas e discussões com a Kelly rendiam conteúdo para a live. Em março de 2025, em um episódio do podcast, Wings e Keemstar começaram a discutir feio, e Wings avançou contra Kim para agredi-lo. It's just sabotage the brand, sabotage. I'm not sabotaging the brand for a lie that you fucking made. Yeah. I'm not sabotaging the Yeah, brand. you are. You creating a lie sabotages the brand. And you're even calling it a lie. You know. It's a fucking lie. You're even calling it a What lie. part of it is not a fucking You're lie? calling it a fucking What lie. part of it's not a fucking lie? It's Tell not me a which lie. part of it. It's not a Look lie. right It was there. a setup. That's not a setup. And It's a fucking lie. why are you getting loud in my face? Because I fucking can. Dude, are you fucking? Are you fucking serious? You better stop. Hey, you chill. better stop. Wait, chill. You better stop. Wait, You better. A produção conseguiu separar os dois, e Kelly começou a consolar seu marido para que ele se acalmasse. Wings então voltou a investir contra Kim. Quando Kelly tentou o parar, Jordy
sua esposa fisicamente, arremessando-a contra uma mesa. Don't worry about me, worry about your wife. Worry about your wife right now. That's your fucking wife! Yeah, dude, what the fuck? Após esse evento, Kim suspendeu Jordi temporariamente do programa. Suspensão que durou pouco tempo e Wings logo voltou a trabalhar no podcast. Porém, em outubro de 2025, Wings tomou a decisão própria de sair do Local Live, afirmando que estava descontente e com um burnout. Após alguns meses, Jordi já mencionava estar reinserido em uma crise financeira. Sua esposa Kelly tinha deixado seu emprego como enfermeira para cuidar da casa, e seu salário de $10 mil do Local Live foi substituído por uma renda aproximada de $3 mil por mês em lives na Twitch. Em março de 2026, Wings voltou ao Local Live após um acordo com Keemstar, onde ele iria gerenciar seu próprio programa dentro do canal. Ele poderia meramente organizar o programa por trás das cortinas, sem ter que aparecer na live, e trabalhar no ritmo e na rotina que quisesse, e ainda assim receberia o salário de $10 mil. Mas, apesar do salário e apesar de ser uma função muito mais leve, Wings desistiu dessa nova função após 3 horas desde o anúncio de seu retorno, e voltou a streamar exclusivamente no YouTube. Suas lives hoje variam de 150 a 500 telespectadores, dependendo do game sendo jogado e dependendo se existem tretas recentes ou não. A lucratividade das suas streams estão em seu menor ponto da história recente, sendo comum ele não receber um único donate durante horas, e com um clube de membros do YouTube não sendo tão lucrativo para ele quanto os subs da Twitch. Seu casamento se encontra em um estado bem delicado, e é provável que ele e Kelly nunca terão filhos devido à idade dela, à sua condição financeira e pelo fato do Jordi admitir não possuir libido. A sua vida se encontra em um estado constante de quedas, seguido por pequenas esperanças que são então seguidas por uma queda ainda maior, quedas que são causadas pela sua própria fragilidade emocional. Ele não possui e nunca possuiu a saúde mental necessária para se manter em qualquer nível de fama. Ainda assim, ao decorrer dos anos, essa humilhação e miséria na internet mostrou ser a única vida que ele conhece.